Olá amigos, Fabiano Santos, Mortgage Broker brasileiro aqui na Austrália, e hoje, pessoal, trago um assunto interessante, que é a comparação do que é o cash rate aqui na Austrália e o que é o interest rate, ok? Vocês sabem o que é essa diferença? Vamos lá, vou tentar explicar, vamos falar um pouquinho de economia aqui, né? Não vou me aprofundar tanto, mas é só para trazer um pouco de informação de como que os bancos, né, normalmente eles disponibilizam, né, eles precificam as taxas de juros para os clientes. Um dos principais fatores que determinam as taxas de juros do mercado, dos bancos, tá, é o cash rate. O que é o cash rate? O cash rate nada mais é que a taxa de juros do país, né, no caso da Austrália. Lembra da taxa Selic lá do Brasil? Então, aqui nós também temos uma taxa Selic, que se chama cash rate, que ela é determinada pelo RBA, né, o Reserve Bank of Australia, que é o nosso Banco Central brasileiro lá, se a gente for fazer um comparativo, tá? E o que é esse cash rate? Que hoje está em 3,6%. Guarda esse número, 3,6%. O cash rate nada mais é, resumidamente, né, é a taxa de transações bancárias em overnight entre os bancos. Que nada mais é do que quanto que o banco, é a taxa de quanto que o banco empresta o dinheiro para outro banco. Né? Os bancos eles vão fazendo transações e pegando dinheiro no mercado, tá? Para eles terem fundos para emprestar para a gente. Né? Então a taxa que eles pegam, né, se a gente for falar de uma maneira bem coloquial, é o cash rate, é o 3,6%. E isso, logicamente, é um fator bem importante, determinante, tá? Para eles precificarem a taxa de juros dos empréstimos, né? E aí a gente pode falar de personal loan, a gente pode falar de car loan, a gente pode falar de taxa de cartão de crédito, mas no nosso caso específico aqui vamos focar no home loan, né? No empréstimo para compra de imóveis. Esse cash rate é importante porque ele é o preço que o banco compra o dinheiro. E logicamente, para emprestar para a gente esse dinheiro, o que o banco vai colocar em cima do cash rate do país, tá? Para passar para a gente? A margem do banco. Tá? E o que tem nessa margem? Custos do banco, o risco, né, a inadimplência dos clientes. Logicamente que os bancos estão longe de ser ONGs, né? Eles têm que fazer o lucro deles. Então eles têm toda a estratégia, todos os cálculos deles lá, para entender o quanto a mais que eles vão colocar em cima do cash rate, tá? Para eles estarem lucrando. Hoje, a taxa de juros, né, o cash rate, está em 3,6%, então a média que a gente tem aí em home loan sendo cobrada para os nossos clientes está girando aí em torno de 6%. Em alguns casos vão 4 pontos, alguma coisa alto, se você fixar, der mais de 20% de entrada em alguns bancos que estão querendo captar mais clientes. Outros casos aí a gente vai para 5,9, 5,4, 5,3%. Né? Se a gente for falar de investimento em interest only com menos de 20%, a gente pode chegar em 6, 6,4, 6,5%. Enfim, a taxa de juros ela está aí correndo entre 4,8% e 8% quando a gente vai falar de home loan. E Fabiano, o cash rate é o único determinante para a gente entender qual é a taxa de juros que os bancos vão cobrar? Não, não é, né? Como eu falei, né, a taxa de juros está 3,6%, o cash rate, e a gente tem taxas, né, cobradas pelos bancos, os interest rates, indo de 4 ponto alto até 8%. Então, os bancos, eles têm estratégias diferentes para dar taxas. Estratégias macro do próprio banco, o banco que está querendo captar mais clientes, que está querendo aumentar a base dele de clientes, às vezes são mais agressivos em taxas de juros, né? Depende também do cliente, tá? Se o cliente, o perfil do cliente, se o cliente está dando mais depósitos, se o cliente está comprando um imóvel para moradia, né? Então ele pode aí dar alguma taxa de juros melhor. Se tem algum benefício do governo para primeiro comprador, o banco dá uma taxa de juros melhor. Se o cliente está comprando ali, dando bastante depósito e o loan é alto, né? Então o banco tem mais apetite aí para pegar esse empréstimo, ele pode dar taxa de juros melhores. Em contrapartida, se você está dando pouco depósito, é mais arriscada a tua aplicação, ele vai acabar dando um pouquinho mais de taxa, vai botar mais taxa aí nesse teu empréstimo aí para cobrir os riscos, né? Se a gente vai comprar um imóvel de investimento também, a taxa normalmente ela é a mais alta. Se a gente vai, em vez de pagar principal interest
a gente vai pagar só juros, né? O interest only, a taxa de juros ela é mais alta também. Então, o banco tem a sua estratégia aí para estar determinando a taxa de juros para o cliente, dependendo da sua estratégia macro do próprio banco, do perfil aí do imóvel que você está comprando e o perfil do cliente também que está fazendo essa compra. E outro ponto também é o percentual de depósito que você está colocando, tá? E esse cash rates aí, ele impacta mais diretamente, né, na taxa de juros variável, mas também impacta na taxa de juros fixa, né? Então, quando você escolhe, aqui na Austrália você pode fixar o seu empréstimo em até 5 anos, tá? Então, durante 5 anos, mesmo que tiver alguma movimentação de cash rates e os bancos determinarem que vão reduzir ou aumentar a tua taxa está fixa durante esse período, então vai depender muito do mercado, tá? Então, se vai valer a pena você fixar ou você deixar no variável, a variável não, a taxa variável, o RBA baixou, o banco mudou a estratégia, baixou também, essa taxa variável que você escolheu, ela altera também, né? Se baixar, a tua taxa baixa, se o banco resolver, né, o RBA resolver aumentar o cash rate, o teu interest rate vai aumentar. Uma curiosidade, né, que lá há mais de 45 anos atrás, né, não se assusta, há 45 anos atrás, esse cash rate que hoje já foi 3,6%, já foi 17% ao ano, numa outra época, uma outra política monetária, mas dos últimos aí 30 anos, a taxa mais alta que teve foi algo em torno de 7%, nos últimos 15 anos a taxa mais alta aí que teve foi em torno de 5%, e na época do Covid, onde todo mundo pensou que a economia ia desacelerar e tudo mais, essa taxa de juros já foi 0,1%. Tá? E o que determina o cash rate? O que determina o banco, o RBA, né, o Banco Central Australiano, aumentar esse cash rate ou diminuir? Essa é uma estratégia, né, aumentar e diminuir a taxa, é para acelerar ou desacelerar a economia, dependendo do que for melhor para o país, né? Então, quando a gente tem uma inflação muito alta, o desemprego muito baixo, né, que a gente já conversou aqui que o desemprego muito baixo não é uma coisa muito positiva, porque as pessoas vão mudando de emprego, então vão aumentando o salário, e o salário das pessoas vai aumentando os preços dos produtos que essas empresas produzem, e isso vai aumentando a inflação. Então, a inflação alta, a economia tem que dar uma desacelerada, e normalmente aí o RBA ele aumenta a taxa de juros, o cash rate, né, para os bancos que repassam isso para a gente. Quando a inflação está mais controlada dentro do target, né, do país, que hoje é em torno de 2% e 3%, e a gente está voltando para esse target, a gente já tem aí processos e ações de redução de taxa de juros que ocorreram esse ano, né, já 2 reduções, e aí a gente vai acompanhando a economia e vendo se vai ter esses cortes ou esses hikes aí em relação à taxa de juros. Esse ano já tivemos 2 reduções, o RBA ele faz 8 reuniões do seu board durante o ano para entender com a economia monetária se a gente vai ter cortes ou a gente vai ter aumentos de taxa de juros, e aí a gente vai tendo aí os bancos trabalhando em cima dessa movimentação do cash rate para também estar passando esse aumento ou redução de taxa para os seus clientes finais. Ok? Espero ter ajudado aí para vocês entenderem um pouquinho a diferença de cash rate para interest rate. Muitos dos meus clientes, quando tem a informação do Banco Central, taxa de juros é 3,6. Poxa, Fabiano, por que a minha taxa de juros não é 3,6, é 5 ponto alguma coisa? É porque o banco precisa lucrar, precisa pagar seus custos, seus funcionários e controlar sua inadimplência, então ele bota uma margenzinha em cima aí para ele ter o ganho dele, tá bom? Espero ter ajudado a entender como funciona um pouco a taxa de juros, mas se você quiser saber mais em detalhe, por favor, marque uma reunião com a gente. Entre no nosso site, www.capitalfinance.com.au, e marque a sua reunião com a gente. Somos 4 brokers brasileiros aqui para estar te ajudando na sua estratégia para você comprar o seu primeiro imóvel, refinanciar, pegar equity para comprar o seu imóvel de investimento e montar o seu portfólio de imóveis, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!